CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Olá, Gilberto. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Letícia. Bom dia, os ouvintes da CBN. Bom dia, Gilberto. Antes mesmo dele entrar no ouvinte, ele já chega aqui para falar das novidades. É uma discussão que surge, gente. Eu vou contar os bastidores aqui, viu? Eu, ele e Patrícia discutindo aqui a respeito do lançamento do novo Samsung Galaxy, que é um primeiro comentário seu hoje, né? A briga da Samsung com a Apple. Eu tô perdendo, viu? Tem dois Samsungs contra uma Apple aqui. Olha, mas o telefone é muito bom, viu, Letícia? O tão esperado smartphone da Samsung foi lançado ontem, às 8 da noite, lá em Nova York, né? Horário de Brasília, 8 horas da noite, aqui, lá em Nova York. E a grande expectativa do telefone foi exatamente porque ele é o sucessor do campeão absoluto de vendas da Samsung, o Galaxy S3. Né? Foi um telefone que vendeu mais de 40 milhões de unidades, né, da Samsung. De longe o telefone que mais vendeu da Samsung até hoje. E foi eleito, o S3 foi eleito no começo desse ano agora, o melhor smartphone do mundo do ano de 2012. Né? Foi por um congresso de comunicações móveis em Barcelona, no começo desse ano, elegeu o S3 como o melhor telefone, o smartphone do ano de 2012. Então realmente uma marca interessante e todo mundo querendo saber quem era o sucessor do Galaxy S3. Ele está vendendo mais que o iPhone já, Gilberto? Já ultrapassou o iPhone já. Né? No último trimestre ele vendeu mais do que o iPhone. Então, ou seja, era uma grande expectativa e eu diria que a Samsung não decepcionou os seus seguidores, viu? Vamos conversar um pouco sobre ele, né? Quer dizer, como é que aconteceu. O presidente da Samsung apresentou o smartphone ontem à noite e falou que ele foi desenhado para melhorar a experiência dos consumidores. Então esse foi o objetivo deles em relação ao novo smartphone. Bom, ele tem uma tela de 5 polegadas, uma tela bastante grande, seguindo a tendência dos outros smartphones também de telas grandes de 5 polegadas. Ele tem um peso de 130 gramas. E 7,9 milímetros. Então ele é bem fino, mas é um telefone grande, né? Para os padrões normais, um telefone grande. A tela é uma característica à parte. 5 polegadas, 1920 por 1080, ou seja, resolução de Full HD, com uma densidade de pixels, ou seja, aquela pixels por polegada de 441 pixels, ou seja, que dá uma imagem muito, muito, muito boa. Ou seja, uma tela da melhor qualidade, um dos melhores que tem, só perde para o Xperia da Sony, mas os outros telefones todos são de resolução pior do que o Galaxy S3. Realmente uma revolução. O telefone tem como processador um processador que vai ser vendido no mundo, no comércio internacional, de 8 núcleos. Então são como se fossem 8 processadores internamente funcionando no aparelho, o que deve dar uma performance bastante boa para o S3, o S4 na verdade. Ele tem com 2 câmeras, uma câmera traseira de 13 megapixels e uma câmera frontal de 2 megapixels. E aí uma questão interessante é que elas podem ser utilizadas em conjunto, ou ao mesmo tempo. Então você pode, por exemplo, fazer um vídeo para uma pessoa, ou estar conversando com uma pessoa através de um comunicador instantâneo, e a pessoa do outro lado pode estar vendo o seu rosto através da câmera frontal e estar vendo também o ambiente através da câmera traseira, o que vai dar algum upgrade aí na qualidade das videoconferências que a gente vê por aí. Então é uma boa questão. Ele vem com já suporte para o 4G, para o 3G, e para qualquer tipo de 4G do mundo. Então é uma questão também interessante. Ele já é compatível com 4G da Europa, 4G do Brasil, os Estados Unidos. Então ele é um equipamento bastante compatível. Segundo o presidente da Samsung, ele vem com 6 bandas, ou seja, compatível com 6 tipos de frequências diferentes. Isso acaba aumentando o uso dele pelo mundo. E de rede sem fio, ele é compatível com todos os padrões existentes. Padrão A, B, G, N e até o novo padrão que está saindo agora, o AC. Tudo isso também tem uma grande, vai garantir uma grande aceitação desse telefone por aí. Memória 16, 32 ou 64 GB de armazenamento. A menor dele é 16? A menor 16, exatamente. Ele tem a memória interna para as aplicações de 2 GB. Então, também tem uma situação tranquila de armazenamento. E ele suporta, inclusive, cartão externo, micro SD, de até 64 GB. Então, é muita coisa. Realmente, armazenamento não é problema para esse aparelho. Né? Vem com Android 4.2.2, a última versão do Android. Cores que disponíveis vão ter na cor preta e na cor branca, nos
nessas questões. E aí vamos a algumas características interessantes que vêm com esse aparelho. Né? O recurso mais esperado é a característica que o telefone tem de perceber o que os seus olhos estão fazendo. Então, por exemplo, quando você está... A gente normalmente coloca nos telefones, eles apagam quando você não tecla alguma coisa, não está mexendo, né? Uhum. Então, ele tem, exatamente igual ao S3, a opção de quando você está olhando para a tela, ele não apaga, porque ele está vendo que você está prestando atenção no vídeo. Uma outra característica Você não que... precisa estar tocando a tela. Não precisa estar tocando, ele já fica aceso enquanto você está olhando para a tela. Uma característica que agora tem só no S4 é quando você vai vendo a tela e chega no final da tela com seus olhos, ele dá um scroll da tela para cima, ele sobe a tela automaticamente para cima. Então você não precisa ficar movendo o dedo na tela para poder ler um documento, é só você olhar até a parte de baixo do documento, o documento sobe automaticamente. Né? Então ele também tem essa característica, chamada de Smart Scroll. Né? Então muito interessante. Uma coisa interessante também que é o tradutor. O novo S4 ele tem um tradutor agora tanto de voz quanto de texto para muitas linguagens, inclusive para o Brasil. Então eu posso, inclusive, na viagem, alguém fala alguma coisa e ele traduz para o português, né, através de um reconhecimento de voz, que é uma característica bastante interessante. Uma função também de você operar o aparelho só com gestos na frente do aparelho, você pode mover uma foto ou passar uma página da internet usando só um gesto na frente do smartphone, também é interessante. E tem também uma característica aqui no S4 que é recarga, ou seja, você não precisa, para carregar a bateria do aparelho, você não precisa plugar ele em cabo nenhum. Existe um acessório que você compra e você simplesmente coloca o aparelho em cima do acessório. Tipo aquele que porta um telefone sem fio, assim. Isso, só que não tem conexão elétrica nenhuma. É só você encosta o aparelho em cima, né? Já vem uma bateria acoplada ali. E ele vem e carrega via onda eletromagnética o aparelho. Então você não precisa de cabo mais para carregar o aparelho, né, nessa situação. Bom, tem algumas outras características, a parte de NFC, de comunicação sem fio para pagamento, ele já vem também como o S3 também tinha. Né? E tem também uma função interessante que é o S-Health, que é uma função que ele já tem interface com esses dispositivos de sensores, por exemplo, sensor de frequência cardíaca, aquela banda peitoral que os esportistas usam para poder medir a frequência cardíaca, ele já faz interface com esse tipo de característica. Então, provavelmente vão ter aplicativos que vão medir sua frequência cardíaca e vão poder, inclusive, acompanhar o seu treinamento, de um esportista nessa situação. Então o aparelho vem cheio de novidades, cheio de características novas, né, para os usuários e, assim, parece que a Samsung realmente veio para a briga. Vamos ver agora, daqui a alguns meses, a Apple lança o iPhone 6, né, e vamos ver como é que vai ser essa comparação entre eles. Gilberto, chegada aqui no Brasil, prevista para quando? Bom, a informação que a gente tem, segundo a Samsung do Brasil, é que o modelo chega no Brasil no dia 26 de abril. Então está marcado para 26 de abril e tem um preço sugestão. Informação da Samsung aqui, no modelo que tem só 3G vai ser por R$ 2.399 e 16 GB. E o modelo com 4G e 16 GB vai sair por R$ 2.499. Um preço bastante agressivo, se a gente considerar que é um preço bem próximo, inclusive, do S3, né, que vai ser vendido aqui no Brasil. A diferença está muito pequena, muito né? Muito pequena, exatamente. Então, vamos ver como é que vai ser agora a recepção do mercado para isso, né? Vamos ver como é que vai ser a situação. Né? Tá certo. Então, Gilberto, a gente tem outros assuntos também aqui no CBN Vitória para debater junto, no caso, né, com uma dúvida do nosso ouvinte, o Ivan. O Ivan que mandou um e-mail aqui pra gente perguntando, ele gostaria de saber sobre a diferença, no caso, e a eficiência do antivírus, no caso, os gratuitos e os pagos. Obrigado, Ivan, pela participação. Ivan, normalmente a eficiência da versão paga e a versão gratuita dos antivírus é praticamente igual, ou seja, não tem diferença entre eles. A diferença, então, a pergunta é por que eu vou pagar um antivírus? Na verdade, o antivírus pago, ele tem, além da função de antivírus, uma série de outras funções, como anti-spam, firewall. Então, por isso que ele é pago. Mas a função básica de bloquear vírus, né, ou identificar e bloquear vírus, ele, basicamente, as duas versões do antivírus, o pago e o gratuito, é a mesma nessa situação. Tem uma pergunta aqui, Letícia, que chegou pelo Twitter, do Diarli,
falando que ele também tem um Samsung e a dúvida dele é como é que ele instala programas no cartão de memória. Obrigado, Diarle, pela participação. Bom, Diarle, a versão do Android, até a versão 2.2, não permite que você instale os programas no cartão de memória. Só permite que você instale na parte, na instalação, na memória principal do celular. A partir dessa versão, da versão 2.2, você tem, na hora da instalação, você tem a opção, né, de mover, né, o aplicativo, depois de instalado, para o cartão de memória. Então essa é uma situação. Obrigado pela participação aí, o Diarle. Certo. Temos as notícias da semana também, os fatos de repercussão da semana. Mas antes disso, Gilberto, a gente vai para uma pergunta do nosso ouvinte, o Walter, lá de Vila Velha. Ele fala o seguinte: ele tem uma internet através de cabo e, no caso, o roteador dele é ligado na energia elétrica. Só que ele tem uma certa instabilidade por conta dos problemas de energia que tem em todo o país. Tem também na casa do nosso ouvinte, Walter. Ele quer saber o seguinte de você, Gilberto: o que você indica? Um no-break e ligar, se ele, no caso, indica o no-break e ligar diretamente o roteador no aparelho, no caso, para evitar esses problemas que ele possa sofrer com energia. Muito bem, obrigado, Walter, pela participação. Bem, a primeira coisa que eu posso sugerir, Walter, é você tentar conseguir ou testar o fio terra. Se o terra na sua casa está funcionando corretamente. Isso melhora bastante. Você, com o fio terra, você consegue melhorar bastante essas variações, né, de energia e até descargas elétricas que por acaso aconteçam. Bom, depois disso, usar um no-break. E aí você pode usar um no-break, calcula lá qual é a potência que você vai precisar para o computador, para o monitor e para o roteador da banda larga lá, e liga todos esses aparelhos no no-break. Isso também vai melhorar bastante essas quedas, essas variações de energia, quedas de energias ou instabilidades que tem no seu sistema. Tá certo. Então, assim como o Ivan, gente, o Ivan não, perdão, Walter, lá de Vila Velha. O Ivan foi quem mandou a pergunta pra gente pelo e-mail cbnvitoria@redegazeta.com.br. Mas assim também como o Walter, você pode ligar aqui pra gente pro 3223-5911 e deixar aqui o seu questionamento, que o Gilberto está aqui no estúdio. Ele vai tirar a sua dúvida a respeito de assuntos voltados para tecnologia, seja ele de celular ou internet, né, Gilberto? Exatamente. E também temos o e-mail direto, que os ouvintes podem mandar perguntas para você. Exatamente. Quem quiser mandar e-mail ou sugestões para o quadro é o cbn e a tecnologia@gmail.com. Tá certo, então. E a gente tem agora as dicas da semana para os nossos ouvintes. Quer dizer que a Copa do Mundo, ela está sendo tema de ataque de hackers? Exatamente, né? Essa é uma dica de segurança aqui. Os hackers estão usando temas como o Neymar, a Copa do Mundo ou outros assuntos relacionados à Copa do Mundo em relação para aplicar golpes nos internautas. Ou seja, mandam e-mails com supostas promoções de ingressos para a Copa ou supostas promoções de sorteios. E esses e-mails, na verdade, são e-mails falsos que acabam levando o internauta a uma página falsa e, com isso, clicando nessa página ou clicando naquele anexo, isso acaba infectando o computador do internauta com vírus. Então, muito cuidado. A dica de segurança da semana é muito cuidado com essas promoções ou e-mails ou sites que falam em sorteios ou descontos em entradas para os jogos. Cuidado, que esse tipo de mensagem pode ser um ataque, pode ser uma mensagem falsa e pode ser um ataque. Tá certo. Patrícia, temos participações também pelo nosso Twitter, não é mesmo? Temos sim, Letícia, Gilberta, sobre ainda a diferença do Galaxy, agora o S4, o S3, em relação ao iPhone 5. É o Luiz Paulo Marçal, ele pergunta afinal, o que ele tem de melhor que o iPhone 5, Gilberto? Bom, ele tem, eu diria, Marçal, obrigado aí, mas ele tem tudo melhor. Ou seja, o processador dele é muito melhor. Do S3 já era melhor do que o iPhone 5. O S4 é muito melhor ainda que o iPhone 5. A tela é mais, a resolução é melhor, é maior. A única coisa que o iPhone ainda ganha, vamos chamar assim, do iPhone 5, ganha do S4 é o peso. O iPhone 5 ele tem 120 gramas, se não me engano, e o S4 tem 130 gramas, né? Um pouco mais nessa situação. Agora, o 4G, o iPhone 5 não é compatível com o Brasil, o S3 já é compatível com a 4G no Brasil. A questão de Wi-Fi, ele tem uma quantidade maior de compatibilidade, o S4, né, em relação às várias redes de Wi-Fi, o iPhone 5 não tem. A parte de expansão de memória, o iPhone 5 não pode expandir memória, o S4 tem. A bateria, que não é removível.
assim, a NFC, pagamento via a distância também, o iPhone 5 não tem, o S4 tem. Então tem, assim, o S3 já era um telefone melhor do que o iPhone 5. O S4, então, é um telefone muito melhor ainda do que o iPhone 5. Vamos ver o iPhone 6, como é que sai. Gilberto, uma dúvida aqui que também surgiu. Hoje as pessoas que compram iPhone, ela tem a oportunidade de comprar um iPhone mais barato nos Estados Unidos do que ele é vendido aqui no Brasil. Isso também acontece com o Galaxy, o Samsung Galaxy? Isso deve acontecer, assim, em algumas situações. Talvez a diferença não seja tão grande como no iPhone, né? Mas isso provavelmente deve acontecer em algumas situações do telefone assim, um pouco mais barato nos Estados Unidos, o Galaxy, né? Uma coisa interessante é a gente verificar que, no caso do iPhone, né, ele tem uma fábrica no Brasil, né? Então isso ajuda um pouco, né? Você tem uma diferença menor de preço nessa situação. Vamos ver como é que vai funcionar no Galaxy, né, em relação ao Galaxy também. Certo. O Diarli, aqui, ele comunica também pelo Twitter, ele manda uma pergunta pelo Twitter para você, Gilberto. Ele fala que ele tem um Samsung Galaxy, no caso, e ele quer tirar uma dúvida. Como que ele instala programas diretamente no cartão de memória? Eu respondi essa pergunta aqui pro Diarli agorinha. Ah, você já respondeu para ele via Twitter? Então tá bom, vamos responder então para os nossos amigos, que às vezes pode ser dúvida também. Aqui no ar. Ah, sim, do Diarli você já respondeu, então. O Carlos Eduardo, ele quer saber o seguinte, também pelo Twitter. R$ 2.400 pela versão mais simples, por assim dizer, né? Vamos dizer assim. Ele é o top de linha? Existe uma sugestão de preço mesmo, Gilberto? Ele tem, assim, R$ 2.400 é um preço bastante caro, né, para um telefone, ainda eu considero, ou seja, mas ele é um telefone, eu consideraria hoje, o melhor telefone hoje disponível no mercado é o Galaxy S4, que você está levando para casa um aparelho que é o top de linha nessa área, né, nesse assunto. Vamos ver quando sair o iPhone 6, como é que isso vai... como é que vai ser a competição entre os dois, né? Tá, o comparativo dos dois. Temos aí nos fatos da semana que movimentaram a semana aí no quesito, vamos dizer assim, tecnologia, né? Exatamente, Letícia. Bom, começando pelo Papa, né? Não podia deixar de ser. Não poderia deixar de ser. Quando teve do anúncio do Papa, tivemos aí um grande movimento da internet com várias piadinhas, gozações, né? Pessoas dando as boas-vindas ao Papa, né? Ou seja, então realmente mostrou como é que a integração da sociedade está usando as redes sociais para manifestar suas opiniões, né? Suas concordâncias e discordâncias com as situações. Uma coisa interessante é que por 2 horas depois do anúncio do Papa, o assunto Papa, né, o novo Papa, ficou no topo do Trend Topics do Twitter. Então mostra também como é que é a força do lançamento, né, desse anúncio do novo Papa. E outra interessante também é que o Pontifex, que é o Twitter do Vaticano, ele foi zerado já tem sem nenhuma mensagem, já pronto para receber a primeira mensagem do novo Papa. Então já temos aí o Twitter já novinho. O Papa, ele é conectado, esse Papa aí? Twitter, Facebook? Não, acho que sim, ele aparentemente não. O Vaticano tem, né, o Twitter, né, mas especificamente ele, que eu saiba, não tem, né, nada. O Papa antigo tinha, né, o anterior ele tinha um Twitter também, mas esse aí ainda não tem, né, um Twitter. Outra fato da semana foi aquela briga da Apple e a Gradiente em torno do nome iPhone, né? Apesar da briga judicial iniciada entre os dois, aparentemente os advogados das duas partes estão tentando fazer um acordo para o uso da marca da Apple no Brasil. Então parece que eles retiraram, né, ou suspenderam a causa pelo menos durante um certo tempo e estão discutindo aí como é que vai ser o uso da marca iPhone. Só para quem não acompanha, a Gradiente registrou a marca iPhone há muito tempo atrás, em 2007. Né, ele teve a marca concedida pelo INPI aqui no Brasil. E, teoricamente, o uso da marca iPhone no Brasil é da Gradiente. Então, ninguém poderia lançar um aparelho com o nome iPhone no Brasil. Tanto que a Gradiente lançou agora, recentemente, um telefone com o nome de iPhone. E agora a Apple está tentando negociar com o iPhone o uso da marca no Brasil. Outra curiosidade da semana foi que o Google está testando um tênis capaz de falar com o usuário. O tênis tem uma série de processadores e ele reclama com o usuário quando o usuário fica parado. Quando o usuário faz exercício, ele elogia o usuário. Quer dizer, uma curiosidade aí que a Google começa a testar. Não sabe ainda se vai virar um produto comercial, mas eles estão fazendo alguns testes em relação a isso, né? E a última curiosidade que é da semana, que eu achei bem interessante, é um site, né, que chama-se Recomende um X.
Ou seja, as pessoas entram no site e recomendam seus seus ex-namorados. Né? Então virou uma sensação, foi lançado essa semana, o site tem muita gente recomendando o seu ex-namorado, né? Aquele negócio de namorado bom, aquele ex-namorado morto, né? Não é bem assim, né? Pelo cada jeito, uma, né, que surge. Então quem quiser entrar no site lá, chama-se recomende1ex.tumblr.com. Tá certo, então, Gilberto. Muito obrigada pela participação de hoje, por ter esclarecido as dúvidas dos nossos ouvintes. Quem tiver dúvida também, volto a repetir aqui pra gente. Pode encaminhar um e-mail pra gente, cbnvitoria@redegazeta.com.br ou diretamente pro Gilberto. cbntecnologia@gmail.com ou no meu site, gilberto.sudré.com.br. Semana que vem o Gilberto responde as suas dúvidas. Gilberto, obrigada, bom final de semana. Obrigado para você também, nossos ouvintes. Até a próxima sexta-feira.